Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos ler a Bíblia comigo? Estamos ao vivo! Não, eu estou ao vivo, vocês não. Vocês vão assistir daqui a pouquinho, de manhã cedinho. Esse capítulo é Levíticos, capítulo 14. Ele também é grande, tem 57 versículos. Um pouquinho menor do que o de ontem. O de ontem foi bem grande, né? Então eu não vou ficar conversando muito pra gente poder ler a Bíblia, que é o que importa aqui, né? Ver se vocês estão certinho aí. Então, vamos lá. Levítico. Teve um ouvinte que corrigiu pra mim ali, que eu não tinha observado, que era Levítico e não Levíticos. E eu fiz as capas e falo, né, o tempo todo Levíticos. Tá errado. Fui conferir, realmente é Levítico, sem o S. Aí as capas eu já arrumei e as futuras, né, porque as que já passaram, já passou. E agora eu vou ficar me corrigindo o tempo todo. Levítico é no singular. Levítico, capítulo 14. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas na pele. Ontem nós lemos sobre isso, né? Deixa eu lembrar. Foi ontem, né, que nós lemos sobre... A gente tá vindo, né? Ontem nós falamos sobre as doenças da pele, as pessoas que ficavam doentes, que tinham que fazer. E hoje é a cerimônia de purificação. O que tem que fazer para se purificar? A Siri tá conversando aqui, gente. Aí, vocês não ligam não, que ela fica falando aqui. Do nada ela começa a falar ali. Então vamos lá. O Senhor Deus deu a Moisés a seguinte ordem, as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. Ai, fica quietinha, Cid. Eu queria que ela parasse, mas eu não sei fazer ela parar. Ó, então a cerimônia de... Depois que a pessoa fica pura, a lei é a seguinte: a pessoa tiver sarado, o sacerdote vai mandar trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima do pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e mergulhará no sangue da ave que foi morta, e em seguida borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada, e declarará ela pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a árvore vida. Eu tô lembrando, tô falando aqui e lembrando desse versículo aqui, ó. Quando a pessoa é curada de uma doença contagiosa de pele, a pessoa será levada ao sacerdote. Tá escrito aqui, né, que a gente leu. Jesus usou esse pedacinho. Tá escrito aqui do lado da minha Bíblia, não sei se dá pra vocês verem. Acho que não tá, né? Ali, ó, tá vendo? Tem um lembrete aqui de alguma vez que eu estudei a Bíblia e tá aqui, Mateus 8, capítulo 4. Com certeza é aquela parte que fala exatamente isso. Quer ver? Vamos ler. A cura, ó, Jesus cura um leproso. Na época, a hanseníase, a lepra era muito comum, né? Jesus pergunta para ele o que ele quer, né? O que você quer? Quer dizer, isso aqui quer dizer que a gente tem que falar o que a gente quer. Porque você acha que Jesus está vendo um homem leproso, ele não ia saber o que o homem queria? Claro que sabia. Mas ele perguntou, né? O que você quer? Aí ele falou, Senhor, eu quero ser curado. E no mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse, versículo 4, escute,
Não conte isso para ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifícios que o Moisés ordenou. Olha que coisa, né? Jesus citou Levíticos 14, que a gente está lendo agora. Por quê? Porque Jesus ainda estava vivo, né? Jesus estava andando lá. Então, as pessoas ainda faziam aqueles sacrifícios lá no Templo de Salomão, né? Tanto que Jesus chegou lá e quebrou tudo, jogou tudo pro alto. Não sei se vocês conhecem essa história. Eu já li Mateus, tá? Não li em vídeo, mas eu li em áudio. Li todo o livro de Mateus, se você quiser ouvir lá no Spotify, só. Tem o livro de Mateus lá. E Jesus quebrou tudo, e inclusive os bichos saíram tudo, porque eles eram vendidos ali no templo para os sacrifícios. E eu acho que Jesus olhava aquelas pessoas e pensava assim, gente, eu vou livrar vocês desse sacrifício, desse trabalho, de toda essa mão de obra, porque eu vou ser o cordeiro perfeito para vocês. Acho que passava muita coisa na cabeça de Jesus, né? Vendo tudo isso, mas ele cumpriu, né? Ele mandou o leproso cumprir isso aqui, ó. Quando a pessoa estiver curada, a pessoa será levada ao sacerdote, e esse sairá com ela do acampamento, e ele que vai abençoar, vai fazer o sacrifício, tal. Ele que vai libertar a pessoa, né? Em seguida, borrifará o sangue 7 vezes, e a pessoa será purificada. E vai declarar, além de ele fazer todo o ritual, ele ainda vai declarar, né? A palavra, você está puro. Depois disso, o sacerdote soltará a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e os pelos e tomar um banho. E então ela estará pura. Por isso que na capa do vídeo eu coloquei um homem careca conversando com o sacerdote. É por causa disso aqui. Eles tinham que rapar a cabeça, barba, tudo quanto é pelo. Começar tudo de novo, né? Ficar limpo. Cabelo novo, tudo novo, já que ele está curado, né? Depois ele entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias do lado de fora da sua barraca. No 7º dia, ele deverá rapar de novo a cabeça, e a barba e as sobrancelhas, e todos os outros pelos do corpo, lavar a sua roupa que estiver vestindo, e tomar um banho, e então estará puro. Olha que trabalheira que essas pessoas tinham para ficar pura. São muitos dias, é muita coisa que eles tinham que fazer, né? Para alcançar a purificação, era complicado demais. Graças a Deus, né? Jesus é muito maravilhoso. Ele livrou a gente disso. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de cereal, ela pagará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. Tem toda uma regra, né? O sacerdote levará a pessoa e as ofertas até a entrada da tenda sagrada, e ali, na presença de Deus, o Senhor, pegará um dos carneirinhos e o azeite e oferecerá como sacrifício para tirar a culpa. Para tirar culpas. Nossa, que trabalheiro. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho num lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas, para tirar as culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar as culpas é como oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. É porque existem ofertas que são queimadas completamente, e existem outras ofertas que são queimadas algumas partes, e existem outras que são queimadas só algumas partes, e as outras partes são todas do sacerdote, né? Elas pertencem ao sacerdote, que o sacerdote é santo, ele é santificado, né? Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará o dedo da mão direita no azeite e borrifará 7 vezes na presença do Senhor. Gente, eles tinham que ter um caderno para não esquecer tudo isso, né? Imagina, se eles tivessem TDAH, não poderiam ser sacerdotes, porque é muita coisa, é muita mão. Em seguida, porá o dedo no azeite e na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isso é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. A pessoa vai ficar toda gordurosa ainda.
Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá sacrifícios para tirar os pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e oferecerá no altar junto com as ofertas de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Cara, muito serviço, muito trabalho, né? Gente do céu. Ai, meu Deus. Esse povo era guerreiro, viu? Coitado deles, né? Que foram escolhidos para viver essa era. E bem-aventurados somos nós que estamos aqui, né? A gente só precisa ter um coração puro, agradecer, adorar e aceitar Jesus, mais nada. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneirinho para oferta para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor e que pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 4 litros de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Porque é muita coisa para uma pessoa pobre. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta para ser completamente queimada. No 8º dia do tempo da purificação, a pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada para entregar ao sacerdote. Então, ali na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. E em seguida matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal com o dedo e colocará na ponta da orelha direita, no polegar do dedo direito da mão e no dedão direito do pé. E assim essa pessoa será purificada, gente. Tô lendo aqui que essa leitura é aquela leitura enrolada, né? Mas eles não faziam isso uma vez só. Eles faziam isso todo o tempo. Todo o tempo você tinha que ir lá, matar, fazer, passar sangue aqui, passar azeite ali. Por isso que tinha que pegar a família de Arão toda para ajudar, porque era muita gente, era muita coisa para fazer. Muitos líderes tinham que ajudar aqui, né? É repetido todo o tempo. Por isso que aqui é essa leitura bem repetitiva, porque era assim naquela época, era repetitivo. Tudo isso tinha que fazer todo o tempo, toda hora. E agora não. Jesus foi o único sacrifício. Jesus foi lá, morreu naquela cruz, verteu o sangue dele ali, morreu, se entregou, né? Eu entrego a ti o meu espírito, ele fala com Deus. E acabou. Acabou. Uma morte só. A morte dele, a morte de uma pessoa santa, sem defeitos. Aqui repete muito isso, né? E Jesus morreu uma só vez e acabou. Estamos livres. Isso é uma bênção, gente. Isso é uma libertação. Glória a Deus por isso. Depois derramará uma parte do azeite na palma da mão esquerda e com o dedo da mão direita borrifará azeite 7 vezes na presença de Deus, o Senhor. Então os dedos porá um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada nos mesmos lugares que pôs o sangue, isso é, na ponta da orelha, no polegar, no dedão do pé, todo o lado direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça, a pessoa assim, na presença de Deus, conseguirá o perdão de seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Deve ser preços diferentes, né? Rolinha, pombinho, carneirinho. Cada um dava oferta de acordo com suas posses. Né? Uma das aves será a oferta para tirar os pecados e a outra será a oferta para ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados que a pessoa está sendo purificada. E essa é a lei da purificação das pessoas para que sararam de uma doença contagiosa de pele, mas que não têm recursos para comprar tudo que exige a lei. Nossa. Essa trabalheira aqui é para quem é pobre ainda. Aí, claro, né, que não vai ter tudo escrito aqui, né? Tem gente que fala, mas não está escrito na Bíblia. Gente, se Jesus fosse escrever, se Jesus fosse inspirar, né, as pessoas a escreverem a Bíblia, tudo que ele fez, ele tem infinitos livros, né? Ele viveu 33 anos, não é tudo que está aqui. E também não é tudo que a gente precisa saber. A gente precisa saber que todo esse sacrifício aqui que está citado, que era lei, Jesus fez por nós. Ele substituiu tudo isso pra gente, ele nos libertou. Isso que a gente tem que saber, isso que a gente tem que adorar a ele todo o tempo.
O Senhor, versículo 33, o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito do mofo nas casas. Nós falamos um pouquinho ontem, né, sobre o mofo. Essas leis deveriam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Então, lá na terra de Canaã não podia ter mofo. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na sua casa. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará tirarem todo... Cadeira de rodinha, escorreguei aqui. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo que estiver dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Meu Deus, que trabalheiro! Se houver manchas escuras, esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia ele voltará e examinará a casa de novo. E essas pessoas vão ficar onde? Enquanto isso, na casa dos parentes. Ai, gente, imagina. Você tem que sair da sua casa por causa de mofo. Quem mora em apartamento, meu Deus, tá lascado. Em casa também, né? Acho que a casa é até pior. No 7º dia ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e joguem fora da cidade, num lugar impuro. Mandará raspar as paredes dentro da casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro, fora da cidade. Assim colocarão as pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão tudo de novo a casa. Se depois de fazer tudo isso aparecer mofo outra vez na casa, o sacerdote examinará. Se a mancha estiver espalhada nas paredes e o mofo é contagioso e a casa está impura, ela será derrubada. Meu Deus! As pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Gente, que coisa! Eles derrubavam a casa por causa do mofo. Tudo isso que a gente está lendo aqui era Deus, é um jeito de Deus explicar para eles o que eles tinham que fazer para ser santos perto do Senhor. Para se santificar, para ficar puros, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então tinha que matar o bichinho ali, aquela coisa toda. Tinha que fazer todo esse ritual aqui. E também eles não tinham regras de higiene. Então o Senhor falava com eles essas coisas. O mofo dá para limpar, mas se voltar a casa é impura, joga tudo fora. E várias coisas. Amanhã nós temos um capítulo assim, delicado. Mas é só amanhã, né? Essa aqui, você tem que destruir a casa se tiver mofo. Deus estava ensinando regras de higiene junto com como se santificar, né? A casa tem que ficar limpa, purificada, limpinha, sem mofo, sem sujeira, como a nossa alma, como o nosso corpo tem que estar diante de Deus. Se a mancha estiver espalhada na parede, a casa vai ser derrubada. Quem entrar na casa durante 7 dias em que ela estiver fechada, ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar as roupas que estiver vestindo. Tá vendo? É tudo questão de higiene, né? Mas se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de sopo. E matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água, tirada de uma fonte. Depois pegará outra ave, o pedaço de madeira de cedro, de lã tingida de vermelho e de sopo, e mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta, e depois na água fresca, e borrifará a casa 7 vezes. Assim, ele purificará a casa com sangue da ave, água fresca, ave viva, um pedaço de madeira de cedro e sopo e a lã tingida de vermelho. Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas de pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo na roupa e para o mofo nas casas.
Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou é pura. Essas são as leis para todos os casos. Capítulo comprido, mas cheio de ensinamento e cheio de... Nosso coração enche de gratidão porque a gente está aqui nessa era. O meu transborda. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus a gente está nessa era, né? Jesus levou sobre ele todas essas regras, né? Ele nos libertou. Um beijão no seu coração e até amanhã num capítulo esquisito.